Muito boa noite, meus irmãos, vocês que nos acompanham a partir de agora pela Rádio Rede Amigo Espírita, canal 5, e também a Rádio Amigo Espírita do mesmo canal. Estamos com mais um Página Aberta no Ar, programa de estudo das obras literárias deixadas por Emmanuel, daquele conteúdo do Vinha de Luz. Hoje vamos estudar o Ceifa de Luz, o ponto 7, que é algo bem interessante para nós do movimento espírita, que fala justamente as legendas. Olha aí, Emmanuel está colocando a tradução do que vem da espiritualidade nas legendas para o literato espírita. Ok? Então, vamos lá. É isso, Mel? Com muita dedicação e força. Mais um Página Aberta no Ar. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com alegria novamente, nesse encontro. E hoje, com um tema muito interessante, como nós estávamos conversando aqui, da importância dos esclarecimentos e dos estudos, trazido por tantos colaboradores para nos mostrar realmente a mensagem do Cristo. E nesse Ceifa de Luz, Emmanuel vai pegar um capítulo, o capítulo 4 de Mateus, o Evangelho de Mateus, com o versículo 4, não é? Que é a conhecida passagem do Evangelho, tida como a tentação de Jesus no deserto. E aí esse ponto 4 é justamente quando Jesus... O capítulo 4, você fala, de Mateus. O versículo 4 do capítulo 4 é justamente no momento em que Jesus ele vai responder, justamente a proposta que é dita, E chegando ele, o tentador, disse: se és tu, filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, para analisar esse texto, que Emmanuel vem nos trazer, nós fomos buscar o entendimento também dessa passagem bíblica, que é tão difundida e que é tão mal interpretada, não é? E aí eu trago para os nossos amigos que quiserem compreender muito além do que está escrito no programa do nosso querido Severino Celestino, que é justamente com o mesmo título, Severino Celestino, a tentação de Jesus no deserto, que é o programa Abrindo a Bíblia da Rede Mundo Maior. Vale muito a pena, porque é muito esclarecedor. Lá no YouTube, bota isso lá na pesquisa esse título que a Marilude está falando, que aí vocês têm acesso. Tentação de Jesus no deserto, Severino Celestino, onde ele já vai desmistificando a existência da figura folclórica do diabo. Exatamente, que Satanás ele vem trazer como o pensamento opositor. O pensamento que vai trazer uma discordância naquele momento. Então Jesus, ele não foi tentado, ele não foi tentado, Então Jesus não foi ao deserto para ser tentado por esta figura, mas na verdade Jesus foi ao deserto num processo de escuta íntima, de meditação, justamente nessa preparação. E como Celestino fala, que nos seus estudos, isso é tudo com base nos estudos profundos que Celestino vem fazendo do conhecimento que ele tem. Conhecimento, diga-se de passagem, adquirido a custo de muita, mas não é pouca não, pesquisa científica mesmo, aprofundada, no hebraico, no grego, tal qual o nosso amigo também, Haroldo Dutra, vem fazendo, trazendo muita coisa maravilhosa para que a gente possa aproveitar. Então, quando Celestino traz, que quando Jesus foi ao deserto nessa busca interna, nessa meditação, e depois desses 40 dias de jejum não era falta de alimento,
mas sim dessa busca interna, né? Como ele comenta, que quando se está no deserto, se tem uma aproximação até de mais de Deus pela condição do ambiente. Né? Eu lembro, já que você falando isso aí, me perdoe, eu lembro aquela vez que o peixinho falou, né? Para a gente chegar perto de Deus, a gente tem que entrar no silêncio, no esvaziamento total. E a condição de quem está no deserto proporciona isso. Porque é como se você estivesse no outro mundo, num vácuo, apenas regido pelo ambiente e pelas estrelas, não é? Então, depois desses 40 dias, né, então vem Jesus com algumas reflexões, e aí ele vai internamente podendo e tendo uma compreensão de tudo. Então, vale a pena. A gente não vai falar sobre todo o texto, né? Logicamente que a gente vai pegar justamente esse ponto, versículo 4, do capítulo 4, mas eu recomendo que todos os irmãos que estão nos assistindo possam ter acesso a esse material que está no YouTube, Severino Celestino, A Tentação de Jesus no Deserto. Vale muito a pena. Então, tendo essa noção de que Jesus, naquele momento, ele trazia uma resposta, porque, como o Celestino fala, naquele momento ele sentiu fome, né? E aí ele imaginou o detentor de todo o poder que tinha, né? Da transformação, ele poderia transformar qualquer coisa ali em alimento. E aí ele diz para si mesmo, né? Naquele momento do ápice da sua meditação, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, da necessidade, que aí ele faz de um paralelo da questão material, que alimento realmente seria mais importante para nós. Não que o alimento material não seja, mas qual a valorização que nós damos, não só ao alimento material, mas ao alimento espiritual. E é disso que Emmanuel vai justamente se colocar nessa mensagem do Ceifa de Luz. Né? Que ele começa dizendo... Ele pega justamente o pontinho de Mateus 4,4 e Emmanuel vai fazendo alguns paralelos, como ele começa dizendo, optar, como deseje, né, qualquer um de nós, por essa ou aquela escola literária respeitável. Agora é bom frisar, desde que seja respeitável, tudo bem, até aí tudo bem. Mas a gente tem que vincular a própria obra sempre aos ensinamentos de Jesus. Esse é o fundamental. Não é? Sim. Esse é o pressuposto básico mesmo de que precisamos. Porque o que adianta, como a gente já viu muito no movimento, inclusive no movimento espírita, não adianta a gente querer falar de movimentos lá fora. No movimento espírita, muitas pessoas querendo ser mais do que a obra e querendo fazer mais do que o próprio mestre. Quantas e quantas pessoas já não tiveram até a ideia absurda de retirar o evangelho do espiritismo? Como se isso fosse possível. Afinal de contas, uma revelação que se encadeia numa sequência de lógica, de fundamento, de tempo e de trabalho, ela não pode ser desvinculada. É a mesma coisa como Einstein dizia, né? Que a religião sem a ciência, ela não caminha, ela é morta. E a fé, né? A ciência sem religião, ela é manca, né? Então, não há como desassociar. Espiritismo só existe de fato com os três aspectos. Por quê? Porque a gente está adentrando a ciência do infinito. E para a ciência do infinito, nós não temos ainda a ideia, no aspecto humano que apontamos, de ter noção, nem ideia, nem noção do que é que essa doutrina tem a nos esposar ainda. Muito pouco, na verdade, nos é revelado. Mas
o Espiritismo, ele tem a base da fundamentação na obra do Cristo. E a obra do Cristo, ele por ser mais do que um cientista, ele por ser mais do que um filósofo, ele por ser mais do que um mero professor, ele é um mestre, ele é o governador espiritual, ele é o espírito responsável por toda a fundamentação de ciência, de geologia, do aspecto do mundo como o conhecemos. Eu sempre digo e volto a repetir, né? A gente ainda vai ter que caminhar séculos e séculos, muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações ainda, para poder ter uma ideia ainda parca de quem é essa figura chamada Jesus, e que nós devemos tanto a ela, né? Porque os planos e os ensinamentos de sua obra nos preparam para a nossa base e fundamentação para o porvir que o universo nos aguarda, né? Não é aquela história, Jesus não está me preparando para eu viver na terra, para eu ficar na terra, não. Ele está me preparando até que a sua tutela não seja mais necessária para ser co-criador com Deus. Você tem ideia do que é isso? Não é? A gente tem noção do que é isso? Não. De forma alguma. Não é? Então, optar como a gente deseje por essa ou aquela escola literária, até mesmo do estudo, né, dentro do Espiritismo. Tem gente que gosta muito mais da ciência, então se aprofunde na ciência. Tem gente que adora a filosofia, se aprofunde na filosofia. Tem gente que quer só o aspecto da religião, ótimo. Mas sempre, sempre apoiar qualquer dos estudos nas obras e ensinamentos de Jesus. Porque quem fizer por isso, jamais se perderá. Não é isso? Com certeza. Emmanuel, ele vai trazendo justamente isso que Queiroz trouxe, né? Alguns esclarecimentos, né? Trazendo, ele pontuando para que a gente possa não se desviar, mas buscar como Jesus, que buscou os 40 dias no deserto, a meditação interna, então a gente entrar no equilíbrio, né? No equilíbrio. E o equilíbrio vai nos dar só vai ocorrer nessa busca interna que tentamos, nessa nossa vivência aqui terrena, restabelecer, precisamos vivenciar, né? E cada dia mais nesse exercício poder continuar, não é? Assim. Então, no segundo ponto, não tem problema. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas está tudo bem, está tudo sob controle. Tranquilo, sem problema. Emitir com dignidade os conceitos que expose. No entanto, afeiçoar-se, quando possível, ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Porque nesse momento em que Emmanuel traz isso aqui, não é? Veja só, ele já começa, é o segundo ponto. Primeiro ele coloca o quê? Que nós precisamos, se estivermos no desejo por aquela escola literária, por qualquer escola literária que seja respeitável, possamos sempre nos vincular ou ter como base em nossa vida os ensinamentos de Jesus, né? Aí ele traz um segundo ponto: emitir com dignidade os conceitos que expose. No entanto, afeiçoa-se, quando possível, ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Você vai buscando conhecimento e você começa a emitir com muita dignidade os conceitos que você começa a expor. E aí ele diz, mesmo que você esteja com todo o âmbito de boa vontade,
com base num estudo, mas não se afaste da prece. Mas aí a gente tem que buscar, né? Por que a inspiração na prece? Sim. Não é? Porque ele vai dizer, a busca da questão dos conceitos, né? Então, a busca, quando a gente está estudando, a prece, com certeza, ela nos abre uma ligação, um canal com a fonte. É como se a gente tivesse com o material na mão e aí, com a prece a gente abre diretamente o local onde se expressa o todo daquele pequeno conteúdo que eu tenho aqui exposando, verificando. E nesse sentido é óbvio que a minha possibilidade de lograr êxito naquilo que eu venho buscando, com esse canal de contato com o todo, é muito mais eficiente, é muito mais eficaz, não é? Então eu peguei, para a gente fazer um parêntese nesse ponto, do livro Momentos Enriquecedores, de Joana de Ângeles. Nós sempre trazemos Joana para fazer aqui um bate-papo com Emmanuel, né? Então Joana, ela traz um tema muito interessante, falando da oração, que ela bota terapia da oração. E aí ela começa dizendo o quê? Que a oração é um recurso valioso para todo momento ou necessidade. A oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. Justamente isso que Emmanuel está nos trazendo, né? A oração é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus. A inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidades normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. Aquilo que a gente falou, né? Estamos conectados com a fonte. Aqui é só um conteúdo pequititinho. Aí quando você acessa lá o HD central pela vez da prece, então você tem mais conteúdo. E conteúdo de boa qualidade para acessar. Aí ela traz, é um tema muito interessante, quem puder ler. Joana de Ângeles, está acessível no Mensagem de Luz Joana de Ângeles, o Espiritismo, né, que é a página da internet. E aí ela vai dizendo aqui uma coisa muito interessante. Olha só, a mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Terapia valiosa, a oração atrai as energias refazentes que reajustam moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico, ao tempo que dinamiza as potencialidades psíquicas, emocionais, revigorando o indivíduo. Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. Então, fechando aqui esse ponto, esse parêntese, ela diz: a mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui. Muito. O quê? Claridade que possui. Tem que manter em oração, né? A oração, aquele sentimento que vai lá em cima, bem alto, né?
Eles estão falando que eu falo baixo. Porque de repente ela vai, aí o finalzinho ninguém entende. Mas vamos para lá, né? Então, mais alguma coisa ou vamos continuar? Vamos continuar. Né? Então, Emmanuel, a dignidade já saiu, não é isso? Que é justamente falando da prece, né? Uhum. Pronto. Então, Emmanuel continua dizendo, exaltar o ideal. Exaltar o ideal. Afinal de contas, aquilo que você abraça, você tem que, de fato, pontificar, você tem que colocar realmente como evidência na sua vida, né? No seu padrão de ação, de pensar e de agir. Mas aí Emmanuel fala, integrando-se, porém, com a realidade. Isso é fantástico. O que Emmanuel está dando aqui de aula, realmente para o nosso dia a dia, se a gente seguir pelo menos uma metade disso aqui, é algo assim surpreendente, porque a minha realidade do que eu estou vivenciando jamais será igual da realidade de quem está próximo a mim ou do quem eu vou encontrar no meio da rua, não é? Porque e isso me requer uma atenção para o respeito, para aquele momento onde a interação não entre em atrito desnecessário, nem em choques que não levam a nada. Porque aí sim, esse ideal ele vai ser posto em prova justamente nos momentos das ideias que, digamos assim, em tese, em base, elas podem entrar em oposição. Né? Porque constantemente a gente vê isso, mas aí saber lidar com essa oposição, com esse questionamento, você pode até dar uma resposta, mas o peso da sua resposta, as palavras que você vai usar para dar a resposta, né? A sua forma de interação vai justamente mostrar até que ponto você de fato está entendendo o ideal que você está esposando, né? Vai mostrar para o outro, inclusive, quão é o quinhão, o valor desse seu ideal. Daí, Emmanuel nos colocar nessa ponderação bem enfática, exaltar o ideal, ou seja, haja com ele, coloque-se ponto a ponto com ele, mas a gente jamais deve se desconectar da realidade que não é nossa exclusivista, não é minha exclusivista, mas é de um todo, onde as ideias e as formas de interpretação de situações, de momentos, até de forma de viver e de agir, são as mais diversas possíveis. Nem por isso, né, eu vou poder dizer que a realidade ABC é ruim, não presta, ou é pior do que a minha, ou melhor do que a minha. Né? A gente tem que se ponderar nesse ideal. Isso Ivan Berto fala aqui, sem falar na realidade com relação às camadas da personalidade. Isso aí, Ivan Berto, eu deixo para Mari Lourdes falar aqui, que ela de fato, né, ela é psicóloga e tem alguma coisa a mais nessa área para nos trazer. Vamos lá? Bem, compreendendo também aqui, né, quando ele fala em exaltar o ideal, quando nós estamos diante e nós podemos até abrir aqui o ideal como também uma ideologia de vida, uma busca. E nós ficamos no campo dessas fantasias, só da ideia, né? Sem que a gente execute aquilo que nós estamos tendo como ideal, seja para a nossa vida, né? Então, se nós ficamos só no campo das ideias, só no campo mental de que isso é bom, de que isso é um caminho, então nós vamos também entrando numa ilusão. Porque, na verdade... Transformar ideias
em obra. Né? Isso. Então, por que Emmanuel vai trazer isso? Eu preciso ter um ideal, eu preciso ter um discernimento, um pensar, uma ideologia, né? Mas eu preciso estar integrada com o que é real. Como é que eu vou utilizar aquilo que eu vejo como ideal, né? Com a minha vida prática? Como vivenciar o que está na minha mente, ou o que eu busquei através do estudo, das ciências, e como utilizar isso de forma prática. E inclusive também, né, um ponto que, pelo que você está levantando aí, me veio à mente agora no momento, o que esposa esse ideal naquele ponto fundamental onde a minha realidade espelha uma mudança de postura, de ação. Exatamente. Né? Porque esse exaltar, muito bem lembrado aí por Mary, né? Esse exaltar, sem a digna aplicação da realidade em mim mesmo, no sentido de o que é que eu posso observar, o que é que eu tenho de mudar em mim, não vai valer de nada. Né? Eu preciso ter essa base fundamental. Isso. Não é isso, Mary? Exatamente. Então, nesse exercício é que nós vamos vivenciando desenvolvendo as nossas, como ele diz, a questão da personalidade do que realmente nós somos. Abrindo, né? Como Joana falou na mensagem da oração, iluminando, ou seja, deixando a nossa luz, podendo se expandir. Então, saindo da nossa persona egóica e entrando no ser espiritual que somos. Mas nós só podemos fazer essa transição quando nós vamos juntando, né? Como ele diz assim, integrando o que é ideal na minha vida com a minha vida prática. E aí sim, a gente vai estar no equilíbrio, senão, ou vamos estar no fanatismo, que é a questão da ideia, ou vamos estar no materialismo, que é só a questão material, só a realidade, né? Nada mais além do que eu posso pegar e sentir tem valor ou tem importância, né? Então, vamos lá. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo tempo a responsabilidade da palavra, né? Cultivar, ou seja, cada um vai ter o seu jeito de se colocar na vida, de se portar na vida, né? Mas nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós estamos pregando. Então, responsabilidade da palavra. O que eu digo, eu me responsabilizo. Tudo, não importa se você tem essa noção ou não. Se você disser algo, você vai se responsabilizar por ela. Então, daí o cuidado que nós vamos precisar ter de como nós estamos utilizando a palavra em nossa vida. Firmar-se na verdade. Não é? Não naquele ideal de ocultação, mas ser fiel com aquilo que você de fato está expressando, né? Verdadeiro. Tem algumas situações, isso é muito comum acontecer, né? Que você está naquela suavidade e de repente vem um raspo na tua unha e você dá aquela ação na raiva, no revide. Então, não escamotear também essas sensações ou esses momentos indesejáveis, porque faz parte de nós. Sim. Não é? Faz parte de nós. É justamente esposar-se do que está anteriormente ligado, na palavra de Emmanuel aqui, o ideal, para pegar essa responsabilidade do uso que fazemos, porque a expressão da palavra, quando sai, ela está verbalizando algo que internamente está muito vivo em você. Se for bom, precisa ser realmente estimulado para frente. Se for ruim, e isso de vez em quando acontece, é prova de uma atenção a mais que você tem que dar, no sentido de você procurar um meio
de auxiliar-se nisso aí. E também não se esquivar se aquela palavra, aquele momento trouxe algum inconveniente a terceiro. Procurar um meio de auxiliar, de contornar e de mudar a situação, né? Esse é o trabalho vivo do orar e vigiar, sempre que Jesus nunca deixou de falar para a gente. Exato. Então ele continua, né? Aperfeiçoar os valores artísticos. Todavia, evitar o hermetismo que obscura os canais de comunicação com os outros. Como a arte, né? Os valores que as questões artísticas nos traz, né? Então, aperfeiçoar os valores artísticos. Todavia, evitar que a gente se feche, né? Hermetismo que ele coloca aqui, de fechado, que obstrua os canais de comunicação com os outros. Então, muitas vezes nós vamos entrando num ócio criativo, né? Nós entramos no mundo da criação no sentido artístico, e nós vamos se distanciando de tudo ao nosso redor. E aí ele diz, é importante aperfeiçoar os valores artísticos. Todavia, evitar o hermetismo que obstrui os canais de comunicação com os outros. Nós sabemos o valor terapêutico que tem as artes, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho atualmente onde o canal de comunicação com uma pessoa com transtorno mental tem sido a arte. Através da arte, ela traz todo o seu psiquismo, todo o seu ser infinito nos desenhos que ele faz, e ali ele está conseguindo sair, vamos dizer assim, de um momento de crise. E, logicamente, o contrário também acontece. Quando as pessoas se fecham, às vezes, no seu mundo criativo e vão esquecendo um pouco de vivenciar a realidade. Mais uma vez, a realidade, as outras coisas que são importantes, a convivência com as pessoas, né? O olho no olho, o cuidado que precisamos ter nas relações. Então, Emmanuel vai trazendo sutilmente nos falando, não é? Que nós precisamos aperfeiçoar os nossos dons artísticos, mas não podemos também fechar os nossos canais para qualquer outro tipo de comunicação. Com os outros que nos circundam, afinal de contas são esses outros que vão nos fazer crescer. Exatamente. Né? É o contato com a realidade do mundão mesmo que a gente cresce, não é diferente, né? É como Vamberto aqui colocou um comentário, né? Que é importante analisar, mesmo depois do acontecido, né? Aquele acontecido desagradável, né? Que eu até falei, quando o neguinho raspa a sua unha e você se exalta com aquilo, a gente tem que verificar e buscar o real motivo desse descontrole, né? E só analisando, só no contato com os outros mesmo é que a gente consegue trazer à tona, essas nossas realidades que precisam do ideal, que precisam da responsabilidade em todo o tempo, agir justamente no pensar, no refletir, para que a gente possa, com a comunicação com todos os outros elementos, né, e com os elementos nossos, verificar a melhor situação e postura para a mudança. Sim. Para essa tão desejada mudança interior, né? Que é o que de fato vai nos aproximar cada vez mais do Pai. Isso. Da vida. Verdade. Então ele continua. Quer ler, Queiroz? Você está aí eu vou ler. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre
é fundamento absoluto na obra da sublimação do Espírito. Vou repetir, né? Entesourar os recursos da inteligência. Nós sabemos, né, que a inteligência na criatura humana facilita os seus processos de sobrevivência, né? Então a inteligência, ela está nessa busca que a ciência tem de buscar soluções para as nossas vidas. Porque a ciência, ela é sempre boa. O que vai ser feito do que é descoberto, aí é uma escolha do homem. Mas o objetivo da inteligência, através de qualquer tipo de ciência, da ciência, né? Da busca do conhecimento, é sempre no prol do desenvolvimento humano, né? Então, aperfeiçoar esses valores que são de sobrevivência, de tal forma importantes. Porém, todavia, né, ele diz, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação do espírito. Porque ao lado da inteligência, nós precisamos desenvolver outras coisas. E aí a nossa base, né, do nosso irmão Kardec, que nos deixa uma grandiosa lição, que nós precisamos sempre repetir: espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos, não é? Ou seja, o sentimento e a inteligência, o amor e a razão. Então, no momento que nós entendemos que a inteligência é um recurso importantíssimo, é um tesouro, como ele diz aqui, entesourar, ou seja, a inteligência é um grande... Valorizar mesmo o recurso da inteligência. É um grande tesouro na vida humana, porém, ela não é o único ponto para que a gente encontre essa sublimação. A ciência vai dar um espaço na nossa vida de entendimento, né? Como a gente falou no início sobre o estudo de Severino Celestino, que nos clareou de uma forma o entendimento daquele capítulo do Evangelho, para a gente entender o que realmente estava nas entrelinhas, o sentido da língua. Então, isso tudo foi com o estudo, com a busca, com critérios científicos, né? E aí ele traz já para a gente debulhado. Mas jamais, né, critério científico, entesourando a inteligência, mas jamais deixando de lado o pressuposto do que Emmanuel está dizendo aqui, né, que por si só nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação. Sim. Porque ele busca, né, no recurso da inteligência, justamente todo um conteúdo, todo um contexto de realizações de diversas áreas, para que realmente ele possa colocar aquela ideia com brilhantismo. Uhum. E não é porque quando a gente começa a apenas inteirar-se da cultura intelectual, o indivíduo ele vai se congelando a ponto de só favorecer-se pelo orgulho e pela vaidade. Isso. Pode observar que quando o intelectualismo é muito evidenciado em detrimento dos outros lados, que são tesouros também da personalidade humana em desenvolvimento, pode observar, o que se evidencia é orgulho e vaidade. E essa evidência é muito prejudicial ao ser, porque apenas o coloca para uma via de algo que é muito materialista. É algo muito do ter em detrimento do ser. Uhum. Não é? Acho que essa fala de Vamberto aí, né, está bem interessante. Que ele diz assim: é comum vermos pessoas que limitam sua inteligência por causa de conceitos religiosos,
perdendo a oportunidade de, pelo menos, analisar novas perspectivas, vislumbrar novos horizontes e conceitos. Brilhante. Nem eu, nem Mary tinha visto por esse oposto, Vamberto. Brilhante o que você colocou aqui. É justamente o oposto, né? Exato. A pessoa se deixa presa a um dogmatismo, encarcerada numa forma de pensar tão grande, apesar da sua muita intelectualidade, e aí não se apercebe que ela possa alcançar e vislumbrar realmente novos horizontes e verdadeiramente se sentir livre, amado. Porque, gente, algo que o Espiritismo, algo que me faz com muita naturalidade e que me preenche por demais, é fazer-me sentir-me um filho muito, muito, muito amado pelo meu Pai. E isso é demais, porque me deixa ter contato, né, com esse meu Criador, com esse meu Pai. Eu, de fato, com o que o Espiritismo nos traz, a gente começa a sentir-nos, a nos sentir amados verdadeiramente, né? E engrandecidos com essa obra descomunal que vem toda ao nosso proveito, ao nosso favor, porque nós existimos, né? Que é justamente isso que você está falando, Queiroz. Vem nesse próximo ponto que ele diz: devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, né? Sem fomentar a discórdia. Não precisa nem falar muito, né? Você tem que ter, além de devotação, firmeza no que é aquilo que você acredita, nos princípios que abraça, mas jamais, né, sem gerar daquilo que você abraça um campo de discórdia. Afinal de contas, né, o que nos traz o Espiritismo é um campo realmente de muita abertura. Abertura para a fraternidade, né? Abertura para nos vermos não apenas como co-criadores, mas como parte integrante de um todo maior, como uma célula importante, mas não e nunca a mais importante, mas dentro de um contexto universalista, onde todos, absolutamente tudo tem importância e tem a sua necessidade, digamos assim, imperativa no seu existir, na sua forma de estar no mundo. Existe um propósito, existe um quê, e todo esse propósito é em Deus e é para a harmonia do contexto, não é? Isso. O ponto seguinte, ele é extremamente importante, que ele vai dizer o seguinte para nós: valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Por que Emmanuel vem trazer que a gente nunca deve desprezar o adversário ou subestimar-lhes a importância? Porque ele vem trazer, ou seja, em outras palavras, que nós precisamos valorizar e ter gratidão pelos amigos que estão conosco no percurso, mas que nós precisamos compreender que o adversário tem importância para nós. Afinal de contas, são os melhores professores que temos. Exatamente, porque os nossos tidos adversários podem ser, muitas vezes, dentro de nós mesmos. Até mais amigos, inclusive eles são sempre muito mais amigos do que os outros, que são amigos mesmo do peito. Porque o amigo do peito, ele é capaz, por amor até, de minimizar as coisas, mas o adversário, esse não tem expõe, motivo, né? ele expõe mesmo e mostra quem tu és, né? E naquele ponto ali que a gente precisa para crescer. E aí nós precisamos entender, eu logicamente, eu quero
eu compreendi essa fala de Emmanuel em 2 aspectos. Nos adversários reais da nossa convivência, né, das pessoas que possam estar na nossa vida como alguns adversários, ou seja, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, que possam divergir até da nossa forma de agir, como Queiroz diz, nos coloca sempre evidente as nossas dificuldades. Isso é no nosso lar, no nosso trabalho, onde tiver aquelas pessoas que possam trazer para nós algum conflito, né? Mas também nós precisamos compreender a importância daquelas sensações que nós temos dos nossos adversários internos, não é? Ou seja, como é isso? Poder, num momento em que, se você se depara com alguma fala de um adversário, você poder ouvir e começar a ver, será que eu sou assim mesmo? Será que eu tenho isso dentro de mim? Porque às vezes a gente nega, né? Quando alguém diz, menino, olha, eu estou achando tu tão orgulhoso, e você, não, eu sou a pessoa mais humilde do mundo, né? Então muitas vezes nós não é que também a gente vai ficar neurótico, achando que tudo que as pessoas dizem, a gente, eita, pronto, agora eu estou sendo assim. Não é isso. Mas é que a gente possa refletir. Quando nos é feita uma crítica, quando nos é feita uma indagação, eu não estou falando em calúnia, que é outra coisa, né? Calúnia é outra coisa. Aí é uma outra questão de quando alguém às vezes diz na sua cara que o que está sentindo em você, um amigo talvez não dissesse, como Queiroz disse, porque o amigo às vezes ameniza, ele vem naquela coisa do cuidar, tá ali para pau para toda obra, né? E alguém que tem alguma divergência conosco, muitas vezes ele vai, às vezes, nos testar, né? E aí a gente precisa justamente não subestimar, mas dar a importância no sentido que vai nos favorecer a nossa reflexão, ao nosso olhar para dentro, para a nossa sombra, né? E quando a gente olha para dentro, como dizia Jung, a gente desperta, né? Quem fica olhando só para fora apenas sonha, né? Você fica só idealizando. Mas quem olha para dentro de si, acorda. Então acordar é a gente também ver as dificuldades que nós precisamos ultrapassar. Mas vamos lá, que nosso tempo hoje, não é, Queiroz? Mas Emmanuel termina dizendo o seguinte, que a gente deve conservar a certeza do que ensina, porém estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Ou seja, no resumo do que Emmanuel diz aqui para a gente, adquirir sabedoria. Isso, né? Porque aquele que se acha o alfa e o ômega, como se dizem por aí, né? Eles simplesmente não admitem coisas contrárias àquilo que eles espelham. E com isso, quantos e quantos não perdem a oportunidade de aprendizado novo, né? De conceitos que poderiam até melhorar o que ele já tem. Porque a abertura, né? Ela é uma forma do uso da inteligência para justamente o adquirir da sabedoria. E a sabedoria só se adquire quando a gente utiliza aquele conceito atribuído a Sócrates: só sei que nada sei. Não é? Mesmo que a ideia você verifique que você já conhece e tal, mas ouça. Quem sabe se não surge algum pontinho de acréscimo a mais. Ou quem sabe até você não está tendo a oportunidade de auxiliar o conhecimento do outro com aquilo que você já abarca com facilidade. E nisso você firmar mais uma excelente amizade, mais um companheiro na jornada, né? Mais uma pessoa que lhe admira não pelo que você é, mas pelo que você
traduz em luz, né? Na sua forma de vivenciar, na sua forma de espelhar o seu ideal de vida. E nisso a gente conclui, né, que de fato Jesus mais uma vez tem toda a certeza do mundo quando diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Porque o que procede de Deus é sempre verdadeiro, é sempre um ideal de justiça, é sempre cultivado com primor e estilo, é sempre no sentido de devotamento, de valorização, né? De conservação, para que a gente possa, nesse aprendizado, ouvir com melhor, ter muito mais firmeza e segurança e analisar melhor as situações e aprender com isso, a servir mais. Então, meus irmãos, ficamos por aqui gratos pelo acompanhamento de vocês conosco, do nosso irmão Vanberto, não é? E pensarmos sempre que a oração nos traz bem mais perto dos nossos amigos espirituais e de Deus, e assim nos auxiliando nessa caminhada, no caminho da redenção, e buscando realmente despertar a luz que somos. Um grande abraço. Até a próxima que vem, mais um Página Aberta no Ar. Muito obrigado a todos.